Olá, bem-vindo mais uma vez, é uma alegria ter você novamente comigo. Se você está me acompanhando já, você viu que eu tenho uma sequência de vídeos numerada e tenho também alguns vídeos avulsos, como esse que eu estou fazendo agora, que é o segundo deles, em que eu vou tratar, seja de temas pontuais do dia a dia, seja de assuntos também um pouco mais verticais que eu quero tratar fora da sequência. Vou manter a sequência numerada para facilitar depois as pesquisas e vou dar nomes para esses vídeos avulsos, pelo seu título, pelo seu conteúdo, para facilitar aqueles que vão me acompanhar aí ao longo de mais tempo. Então esse para falar sobre a nova ordem mundial. O que eu quero dizer para você é que a nova ordem mundial ela é velha, ela é antiga, a nova ordem mundial ela é milenar. O que acontece é que ao longo desses anos todos eles vêm se preparando e se estruturando para, por um curto espaço de tempo, exercer uma autoridade como nunca puderam exercer sobre o mundo, sobre o sistema do mundo, né? A palavra de Deus, ela traz esta revelação de uma maneira muito clara. Desde o tempo do Éden, desde os dias do Éden, Deus entregou a autoridade sobre o mundo para Adão e Eva. Em Gênesis 1, 27, o Senhor disse para Adão e Eva exercerem autoridade sobre a terra, serem frutíferos, multiplicarem-se e exercerem domínio sobre tudo o que havia no mundo de então. Quando eles pecaram e eles foram expulsos do jardim, Satanás tomou autoridade sobre o mundo e ele começou a edificar no mundo o seu império, o seu sistema e o seu reino, sempre exercendo de uma maneira limitada pela intervenção do Senhor ao longo da história, mas profetizando que haveria um momento em que um sistema do anticristo se estabeleceria e que teria a autoridade por algum tempo sobre toda a humanidade, porque a humanidade ao longo de milênios tem rejeitado o Senhor como Senhor sobre si e tem buscado pactos e acordos com as trevas. Então, porque isso vem acontecendo ao longo dos anos, ao longo dos milênios, chega um momento em que o Senhor então entrega e diga, seja feita segundo a sua vontade. Isso será uma tragédia. E o que eu tenho ficado impressionado é que eu vejo muitos crentes gastando mais tempo querendo saber o que os Illuminati dizem que vão fazer, buscando aprender as tecnologias deles, o conhecimento deles, o sistema deles, e conhecem muito mais das trevas do que da luz, embora supostamente sejam cristãos, filhos da luz. E nós não temos que saber o que eles vão fazer, porque o que eles vão fazer é o plano deles, e se é um plano deles, é um plano maligno, entenda com certeza, eles não vão te revelar a verdade. A Bíblia diz que Jesus, falando sobre Satanás, diz que ele é o pai da mentira, porque ele nunca se firmou na verdade. Ou seja, Satanás sempre misturou a verdade com a mentira. Então, querer saber a agenda dos últimos dias baseado nas informações que vêm das trevas, você com certeza será enganado. A única maneira de saber o que acontecerá nos últimos dias é conhecendo a palavra de Deus. A palavra de Deus nos revela a verdade. E Jesus, quando se defrontou com Satanás, o pai da mentira, o Senhor Jesus, o pai da eternidade, o pai das luzes, a fonte da verdade, ele que é a própria verdade, a própria palavra de Deus, nesse confronto, Satanás chegou a um determinado momento, e você pode ver o relato no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 5 a 8, Satanás levantando Jesus, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque me foi entregue e a dou a quem eu quiser, portanto se prostrado me adorares, tudo será teu. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Veja que Satanás foi cirúrgico nas palavras contra Jesus, porque ele não podia mentir para Jesus, porque Jesus conhece a verdade. Satanás teve o direito de tentar Jesus para que ele na sua carne fosse tentado como nós somos tentados, e vencendo o pecado, vencendo a Satanás, pudesse nos dar uma vitória definitiva, como aquela que ele conquistou na cruz do Calvário. Então Satanás, ele foi muito específico, ele mostrou os reinos e falou, dar-te-ei toda esta autoridade, não toda a autoridade, mas toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, esta autoridade me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Ou seja, Satanás estava referenciando que Adão tinha entregue esta autoridade para ele, e ele tinha então a autoridade de usar esta transição, essa transferência na tentação com Jesus, e oferecer para Jesus o que ele estava oferecendo. E o que Jesus diz é o seguinte: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. O Senhor Jesus não discutiu que ele não podia oferecer aquela autoridade para ele, porque era verdade que ele tinha e ainda tem esta autoridade por mais um pouco tempo.
Satanás tem essa autoridade e esta oferta, tudo isso te darei se prostrado me adorares, tem sido feita a muitas pessoas. Em muitos casos ele oferece realmente muita coisa e muita gente se tornou famosa, rica, bem-sucedida e curtindo os prazeres dessa vida, neste acordo com Satanás, por um curto espaço de tempo. E tem pessoas que ainda pegam migalhas das mesas de Satanás e não querem o Senhor, porque querem usufruir esses prazeres transitórios. É por isso que a palavra de Deus nos revela na primeira carta de João, João revela o que? Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Os reinos do mundo, eles são atraentes. Nós temos que estar no mundo, como o Senhor disse na oração em João 17, ele falou, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Então nós temos que trabalhar no mundo, viver no mundo, ser os melhores profissionais, ter os melhores procedimentos, as melhores práticas. Nós vamos viver aqui a nossa vida aqui, temos que andar de acordo com algumas regras que são as leis do mundo, mas nós somos de um lugar muito mais alto, nós somos de cima, nós somos do reino de Deus. Nós não somos desse mundo, então nós não podemos amar o que há no mundo. Nós amamos o sistema do Senhor, o reino de Deus que está se estabelecendo aqui, como Paulo nos revela em sua carta aos Colossenses. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14, nós lemos que Ele, o Senhor Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Ou seja, nós nascemos neste império das trevas, debaixo deste sistema, desta ordem mundial antiga, deste sistema maligno que governa muito desse mundo. E quando nós nascemos nesse mundo, nós estávamos cativos e nem percebíamos, estávamos presos e não tínhamos revelação e não compreendíamos onde estávamos imersos. Como o próprio João nos revela, também ele diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, o mundo que nós nascemos jaz no maligno. Em 1 João capítulo 5, 18 e 19, sabemos que aquele todo que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Embora estejamos no mundo, o maligno não nos toca. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Então, a nova ordem mundial não é a nova ordem mundial, é a velha ordem mundial, é o império das trevas, é o sistema maligno no qual o mundo está imerso, entregue que foi por Adão. Esse sistema não nos governa mais se estamos em Cristo, então nós não bebemos da informação dele, nós não vivemos segundo o sistema dele, nós não precisamos de ensino profético das trevas, porque nós temos acesso à luz, temos acesso à revelação da palavra de Deus. O Espírito Santo nos revela quem somos, o Espírito Santo nos revela a agenda dos últimos dias. Nós não precisamos de informação do sistema maligno. Jesus da glória, você não precisa saber os Illuminati, você não precisa saber dos reptilianos, você não tem que saber a última estratégia deles, eles estão sujeitos ao Senhor, o Senhor reina. Nós saímos do império das trevas para o reino do seu Filho amado. O mundo jaz no maligno, mas o maligno não nos toca, porque estamos em Cristo. Nós temos a revelação pela palavra do que o Senhor está fazendo. Sim, nós vamos observar o que eles estão fazendo, mas as nossas informações vêm do nosso reino, vêm do céu, vêm do Senhor. Você não pode saber mais das trevas do que você sabe da luz. Você não pode conhecer as estratégias dele se você nunca leu a Bíblia inteira, se você nunca leu os livros de profecia da palavra de Deus, se você não conhece a agenda do Senhor. Você vai cair no engano, você vai ficar confundido, você vai ficar oprimido, você vai ser levado ao engano. Fuja das trevas. Você não foi chamado para ter informação das trevas, meu querido. Você foi chamado para ter informações da luz. E a palavra de Deus nos revela então o quê? Que nos últimos dias, sim, o que vai acontecer é que as trevas vão ter a autoridade como nunca tiveram. O sistema do anticristo vai ser estabelecido depois do arrebatamento da noiva de uma maneira sem precedentes. Satanás vai ter autoridade sobre a humanidade no tempo do juízo, não porque ele tenha conquistado, mas porque o Senhor vai dar a ele o direito de fazer isso, porque é tempo do juízo. A humanidade passou milênios rejeitando o Senhor, não querendo seu sistema, não querendo a suas leis, não querendo comunhão com ele. Então ele vai entregar estas pessoas todas, todo esse sistema para o que eles querem. Serão entregues a Satanás.
E se eles acham que vai ser bom, eles vão perceber que foi um tremendo engano, porque Satanás, ele é o pai da mentira, como falei até agora. Então veja que em Apocalipse capítulo 13, nós podemos saber sim que Satanás, versículo 3, o dragão, quem é o dragão? Conforme nós lemos em Apocalipse 12:9, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então o dragão, Satanás, vai entregar todo o seu poder, ou seja, o poder que ele tem não é todo o poder, mas todo o seu poder. O seu trono não é o trono, mas é o trono de Satanás, e a sua grande, não toda, autoridade. Então Satanás, ele tem poder limitado, um trono limitado e uma autoridade limitada. Não tem toda a autoridade, todo o poder são do Senhor, glória a Deus, mas o que ele tem de autoridade, ele vai dar plenamente para o anticristo agir nos últimos dias. E esse sistema, então, esse é a nova ordem mundial, porque é a nova tentativa de Satanás de exercer a sua autoridade e tentar de alguma maneira conseguir aquilo que ele veio tentando na eternidade anterior, depois daquilo que ele tentou em Babel, em Gênesis 11, e agora a sua última oportunidade na grande tribulação. Satanás de alguma maneira quer reunir autoridade, poder e força para afrontar a Deus, entrar na dimensão do trono de Deus, onde ele foi lançado para fora, e de alguma maneira usurpar aquilo que ele vem tentado usurpar desde a eternidade anterior. A palavra de Deus nos diz que ele não vai conseguir, que ele já está derrotado, que o Senhor reina. Tudo que nós lemos na Bíblia é uma narrativa futura de algo que na perspectiva de Deus já aconteceu e já está consumado. Mas aí a gente entende o processo, a decisão, a tentativa de Satanás de nesse tempo exercer a sua autoridade, de nesse tempo conseguir uma conquista que ele não conseguiu até agora, e sabemos pela palavra que não conseguirá. Então veja, o que eu quero te destacar com isso? O mundo que você e eu vivemos, ele tem um sistema que roda por trás daquilo que é visível. O sistema de Satanás, o sistema do império das trevas, o sistema maligno. Veja que 1 João 4:3, João nos revela que todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual já tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Veja que o espírito do anticristo já está no mundo, já age no mundo, já está estabelecendo os seus fundamentos do seu reino, já está preparando o cenário para o tempo em que vai poder exercer a autoridade através de um anticristo personificado em uma única entidade, numa única pessoa, de uma certa forma. E quando o anticristo se manifestar, ele vai poder então unir toda essa estrutura que está sendo preparada ao longo de milênios ou de centenas de anos, e ele vai por um curto espaço de tempo exercer esta autoridade plena sobre a terra, o seu sistema de marca e tudo mais que você conhece. Então veja que já há um sistema que corre por trás daquilo que nós vemos, e você que é de Jesus, eu quero te despertar, abrir os seus olhos para que você entenda que o sistema do anticristo já está agindo no mundo. Ele age através e por trás dos governos do mundo, age por trás dos sistemas de informação, os sistemas de entretenimento, os sistemas de formação de padrões de pensamento, os especialistas. Veja que das indústrias, indústria farmacêutica, das indústrias que governam o mundo, existe por trás deste sistema o sistema maligno que influencia tudo isso. Quer dizer que todas as pessoas que estão na liderança desse sistema são todos malignos? Claro que não, seria leviano de falar. Mas quer dizer que ali existem algumas pessoas que fazem parte dessa agenda? Sim, isso é claro. Esse sistema está agindo. Pessoas bem intencionadas são influenciadas por pensamentos maus, por intentos maus. Satanás, ele está estabelecendo a sua maneira, o seu sistema para governar o mundo. Então você e eu não podemos olhar para tudo que a gente vê no dia a dia e receber tudo de uma maneira livre e isenta, como se fosse tudo bem e todo mundo fosse do bem, porque não é verdade. Mesmo as pessoas do bem estão contaminadas pela malignidade, porque não tem o Espírito Santo, não tem revelação. Mas você que tem revelação, você não pode olhar para tudo aquilo que você está vendo e achar que está tudo normal e que está tudo isento e que você pode receber como verdade absoluta. Não faça isso.
É importante que você construa a sua visão de mundo pela palavra de Deus, que a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade e permanece para sempre. O Senhor revelou os seus planos para que nós pudéssemos estar preparados, nós que vivemos nesta última etapa da humanidade, nós que vivemos nesses últimos dias, temos que estar atentos, precisamos estar sensíveis à revelação do Senhor acerca de tudo aquilo que virá e que já chegou e que já está acontecendo. Meu querido e minha querida, você não tem que conhecer a mentira. Para você identificar uma nota falsa, os especialistas em falsificação, em notas e quadros e obras de arte, os especialistas em falsificação, eles não estudam as falsificações, eles conhecem profundamente o original. E porque conhecem o original, eles conseguem identificar a falsificação. Você não precisa conhecer os planos das trevas pela informação das trevas. Você precisa identificar os planos das trevas pela verdade. Você precisa conhecer como nunca a palavra de Deus. Você precisa conhecer como nunca os textos da palavra de Deus sobre os últimos dias para entender, inclusive, que a nova ordem mundial é uma velha ordem mundial que vai ser apenas modificada sob nova roupagem, com novos adereços tecnológicos, com novos personagens, com novas leis, com nova cultura, com nova religião, com um novo líder, mas é a mesma de sempre, tem o mesmo objetivo e já está derrotada na cruz do Calvário. Se você é de Jesus, conheça a verdade, conheça a palavra de Deus, gaste tempo com o original, gaste tempo com a verdade. Nesse caso não é nem um tempo gasto, é um tempo investido, para que você possa olhar para aquilo que está diante dos seus olhos e conseguir enxergar o que está por trás, pela revelação do Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, faça a sua lição de casa, conte comigo por aqui para contribuir para aquilo que você está estudando. Deus te abençoe, em nome de Jesus.